Vamos falar de dois conceitos fundamentais na física, na descrição das partículas elementares, né? O primeiro conceito é o de potencial, potenciais eletromagnéticos. Nas teorias fundamentais, não se usa campo elétrico, não se usa campo magnético. Os potenciais são os únicos campos, são os campos fundamentais, são os campos fundamentais. Vamos agora mostrar como a gente pode escrever as leis do eletromagnetismo em termos de potenciais. E aí, aproveitamos para falar de outro conceito que a gente não se dá conta, mas é bom que todos entendam. O conceito da invariância de gauge, transformações de gauge, fixar o gauge, invariância, são conceitos, no caso da física das partículas elementares, essenciais para todas as interações, quiçá, né, para as interações gravitacionais também, mas certamente interações fortes, fracas e eletromagnéticas. Esse conceito de invariância de gauge é um conceito fundamental. Muito bem, vamos falar então, primeiramente, de potenciais e campos, como é que eles são introduzidos, né? Depois, transformações de gauge e invariância de gauge. Como podemos formular as leis do eletromagnetismo em termos dos potenciais, só dos potenciais, só, né? É interessante isso, muito interessante e muito útil. E rapidamente a descrição das interações fundamentais, né? A eletrodinâmica clássica e quântica, né? Como ela é sempre formulada em termos de campos que são os potenciais. E com base a dinâmica, né, com base na ideia de uma teoria de gauge, onde o que está por trás, né, é a invariância de gauge. Muitas vezes essa simetria é quebrada, mas isso é uma outra questão, Muito bem. Então, a questão é o seguinte, nós estamos habituados, né, a trabalhar com esses campos aqui, E e B. Campo elétrico e campo magnético. Mas agora, né, nós vamos trabalhar com outros dois campos, V e A. E a gente esquece os campos elétricos, esquece, né? É isso que a gente faz nas teorias fundamentais. A gente esquece os campos eletromagnéticos, a gente nem se preocupa com eles, na realidade, né? Com campos elétricos e magnéticos. A eletrodinâmica quântica não é formulada em termos de campos elétricos e magnéticos, é em termos de potenciais, né? Isso é fundamental, né, que os alunos entendam. Então, são dois potenciais, um potencial dito elétrico ou escalar, né, e o potencial vetor. Esse é sempre o nome, é potencial vetor. V, que pode depender do tempo, né? Também, claro, na eletrostática, V não depende do tempo, né? Na magnetostática, A depende só de R, não do tempo. Mas, em geral, dependem de R e T. De onde é que vem a ideia do potencial vetor? Desta equação, que é válida sempre. Divergente de B igual a zero, porque não existem monopolos magnéticos. Ora, a solução dessa equação é essa, B igual a rotacional de A. B igual a rotacional de A, né? É isso. Verifique que satisfaz essa equação. Dá um pequeno trabalho, mas é fácil verificar. Então, o campo vetorial A, ele aparece no contexto da solução desta equação, divergente de B igual a zero. Se introduz aqui o potencial vetor, né? Muito bem. Então, veja só. Vamos agora olhar para esta outra lei. Essa aqui é uma outra lei, rotacional de E é igual a menos dB dt. B é igual a rotacional de A. Olha só como fica esta lei agora. Fica rotacional de E mais dA dt igual a zero.
Mas eu sei a solução para rotacional de alguma coisa igual a zero. Esta alguma coisa é igual a menos o gradiente de uma função escalar, porque o rotacional de uma função que é o gradiente de uma função escalar, esse rotacional é necessariamente igual a zero. Então, agora, veja bem, né? Agora nós introduzimos o potencial escalar de um jeito um pouco diferente. E o campo elétrico, agora, ele é escrito assim. E é igual a menos gradiente de V menos dA dt. Mudou. E igual a menos gradiente de V é só no caso da eletrostática. Veja, no caso da eletrostática, A depende só de R. Agora mudou. B igual a rotacional de A. E igual a menos dA dt menos gradiente de V. É fundamental termos isso sempre em conta. No caso geral, não é verdade que E igual a menos gradiente de V. E igual a menos gradiente de V menos dA dt. Né? É o que a gente conclui. Por quê? Isto aqui, né, é o gradiente de uma função escalar que a gente chama de V. É isto. Né? Uma nova relação, então, entre o campo elétrico e os potenciais. O campo elétrico depende dos dois potenciais. O campo magnético só depende do potencial vetor. B igual a rotacional de A. Né? Muito bem. Veja, eu utilizei, na realidade, duas equações. Essas duas equações aqui, né, são duas equações de Maxwell. Né? Eu utilizei essas duas equações, mas para definir o que? Os potenciais. Essas duas, eu encontro uma solução, mas uma solução em termos de potenciais. Mas eu não tenho a dinâmica dos potenciais. Para isso, eu preciso agora utilizar outras duas equações. Eu não fiz isso ainda. Né? Veja, primeiro eu defini os potenciais, a partir dessas duas equações. B igual ao rotacional de A. Substituo aqui e concluo que A é igual a menos gradiente de V. Mas quem são V e A? É esse o ponto. Qual é a dinâmica? Né? Vamos agora ter que analisar, né, essas equações. Mas antes de fazê-lo, vamos agora já introduzir o conceito de transformação de gauge e de invariância de gauge. Mas num caso bem simples. Vamos começar com exemplos simples, casos simples. Né? Esse é um conceito fundamental das ciências. Certamente o conceito fundamental que é a base de todas as interações. É a base de todas as interações. Então vamos começar com um caso muito simplesinho. Veja que coisa curiosa. Se eu fizer uma transformação de A indo em A', onde A' é igual a A mais o gradiente de uma função escalar lambda, tem uma coisa curiosa, é que o B permanece o mesmo. O B permanece o mesmo. Se eu fizer uma transformação para o potencial de V indo para V', onde V' é igual a V mais d lambda dt. Olha só. O que significa isso? Em primeiro lugar, a escolha dos potenciais comporta uma certa arbitrariedade. Essas transformações são conhecidas como transformações de gauge, do eletromagnetismo. Para as interações fortes é outra coisa, para as interações fracas, mas a ideia é muito semelhante a esta aqui. Né? Essas transformações são transformações de gauge. É o nome para esse tipo de transformação. E, mediante transformações de gauge, os campos elétricos e magnéticos, eles permanecem os mesmos, são invariantes. Portanto, invariantes de gauge. Campos elétricos e magnéticos são invariantes por transformações de gauge. De forma que esse é o conceito, né, que nós estamos introduzindo aqui. São conceitos fundamentais.
Esse tipo de transformação é uma transformação de gauge, né? Uma transformação de gauge que deixa os campos elétricos e magnéticos invariantes. Então, os campos elétricos e magnéticos são invariantes de gauge. Esses campos são ditos observáveis, E e B. Né? Por quê? Os campos A e V, de certa maneira, eles comportam, né, uma certa arbitrariedade. Né? Eles não são únicos, né? Porque eu ainda posso acrescentar alguma coisa e permanecem os campos elétricos e magnéticos os mesmos. Exemplos mais simples. Vamos para a magnetostática. Né? Eu pego a linha, vai em a linha em A mais gradiente de V, de lambda, B' igual a B. Porque rotacional do gradiente de lambda é igual a zero. É por isso que B é igual a B'. Essa aqui é uma transformação de gauge a mais simples possível, porque o potencial, nesse caso, é admitido como não dependendo do tempo. O caso mais geral é o caso anterior, né? De forma que essas são, então, como eu disse antes, transformações de gauge. Invariância de gauge é que os campos observáveis B e E permanecem invariantes, né? Agora, existe uma coisa curiosa também, sabe? A gente pode fazer uma escolha de gauge, como a gente chama, né? De tal maneira que os potenciais percam completamente a arbitrariedade. Eu imponho uma condição sobre os campos, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, né, onde eu faço uma transformação de gauge e os campos permanecem invariantes, se eu impuser esta condição, veja, eu estou agora impondo uma condição. Eu digo, todos os As que eu considerar, né, dentre todos eles, eu vou escolher aqueles para os quais divergente de A igual a zero. É uma condição que eu imponho sobre o campo. É uma condição. Essa condição é conhecida como condição de gauge. Eu sei que são palavras novas para muitos de vocês, né? Mas essa é uma condição de gauge. Essa condição é conhecida como condição de transversalidade. Ela é fantástica, ela é importante, porque, na verdade, aqui nós estamos restringindo o número de graus de liberdade do campo do fóton, por exemplo, de 3 para 2. Porque eu imponho uma condição, né? Imponho uma condição. Isso tem consequências profundas, né? Mas não é o caso da gente ir adiante em relação a isso. Mas se eu impuser isso, qualquer outro, né, será tal que Laplaciano de lambda é obrigatoriamente igual a zero. Mas Laplaciano de lambda igual a zero em todo o espaço só é possível se lambda for igual a zero. Consequentemente, divergente de A igual a zero, só existe um. Acabou-se a arbitrariedade, não existe mais. Essa condição é conhecida como condição de gauge. Olha só, quantos conceitos, né? Condição de gauge, invariância de gauge, transformação de gauge, tudo muito novo. O eletromagnetismo é assim, é uma beleza. Introduz conceitos que são fundamentais para as demais interações. Mesmo para as interações gravitacionais, a gente pode introduzir esses conceitos lá, né? Realmente é uma coisa fantástica. Estou explicando aqui através de exemplos simples, né? Divergente de A igual a zero, né? O fato é que a gente elimina, né, a arbitrariedade do potencial vetor, né? Se A difere de A' por um gradiente de alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Agora, esse é um exemplo, gauge de Lorentz. A gente não usa muito o gauge anterior, né, que é o gauge transversal, porque este aqui ele pode ser escrito numa notação relativística, de forma a obedecer essa condição para qualquer que seja o referencial considerado. Ela tem a mesma forma em qualquer referencial. Essa é a condição denominada condição
de gauge, né? Ou escolha de gauge de Lorentz, né? É o gauge de Lorentz. No gauge de Lorentz, né, o que nós temos? Divergente de A mais epsilon mi, aqui em geral é 1 sobre V ao quadrado, dv dt igual a zero. Né? É uma outra escolha de gauge. O gauge, denominado gauge de Lorentz. Mas agora ele envolve os dois potenciais. Fantástico. Ele é muito útil. Ele é muito útil. Eu faço escolha dessa arbitrariedade, né, para escolher os potenciais, para simplificar as equações. Eu estou meio que escolhendo um conjunto de campos só, quando eu imponho essa condição. Mas não vale a pena, né, a gente falar muito sobre isso, mas eu posso provar, na realidade, que isto aqui fixa os campos. Na verdade, os potenciais, né? Porque potenciais são campos também. Um campo vetorial e um campo escalar. Então, quando eu falo de campo, muitas vezes estou me referindo também aos potenciais, né? Também aos potenciais. Muito bem, então essa é uma condição conhecida como escolha do gauge de Lorentz, ou gauge de Lorentz, né? Eu imponho, puser esta condição, acaba-se as arbitrariedades, acabam-se as arbitrariedades. Só existe um que satisfaz isso aqui. Existe um só. Pronto. Resolvi todo o meu problema. Resolvi todo o meu problema. Eu escolho, né, de tal forma a que eu acabe ficando só com um A e um V. Claro que os dois levam aos mesmos campos magnéticos e elétricos, né? Muito bem, então vamos agora à equação de Gauss, né? A equação de Gauss, né, na realidade, divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Vamos considerar o espaço, vai? O vácuo, pronto, não vamos ficar complicando. Mas poderia ser um meio material, né? A gente vai falar um pouco depois sobre isso, né? Então, aqui eu tenho a equação de Gauss. Agora, E igual a menos o gradiente de V menos dA dt. Olha só, eu escrevi o campo elétrico em termos dos potenciais. Potencial escalar e o potencial vetor. Né? Veja, agora eu tenho menos aqui o Laplaciano, mudo tudo de sinal. Então, o primeiro termo é Laplaciano de V. E agora eu fico com o divergente ddt do divergente de A, igual a menos ρ sobre epsilon zero, ou menos ρ sobre epsilon, se for um meio material qualquer, né? Muito bem. Olha só, isto realmente é bem interessante. Agora, eu vou para a segunda lei que faltava, que é a lei de Ampère-Maxwell. Ampère-Maxwell. Aqui eu tenho o campo elétrico. Olha só como fica esta lei em termos dos potenciais. Na verdade, agora, né, eu tenho a primeira lei, esta aqui, se escreve assim, em termos dos potenciais. Não é muito bonito, não. Porque veja, Laplaciano de V, ddt, divergente de A, igual a menos ρ sobre... Mas é assim a lei de Gauss, em termos dos potenciais, né? Em termos dos potenciais. A outra lei, por outro lado, ela adquire essa forma aqui. Olha só. Uma forma também não muito bonita, né? Veja, porque tem um pedaço aqui, né? Um pouco complicado. Olha só esse pedaço aqui. Gradiente do divergente de A mais epsilon mi dv dt. Ficou. Mas olha só que coisa linda. Se eu escolher aquele gauge de Lorentz, isso aqui é igual a zero. Olha só como a equação agora ficou simples, igual a zero. Substitui lá na outra, né? Veja, substituindo lá na outra, né? Eu vou, então, encontrar, veja, se eu imponho aquela condição, olha só, eu fico com uma equação agora bem mais simples, né?
Qual é? Então, agora vamos resumir. Vamos resumir. A equação de Ampère-Maxwell, agora em termos dos potenciais se escreve assim, e a outra equação em termos do potencial se escreve assim. Como eu disse antes, não são muito bonitas, porque essas equações ficaram acopladas. Aqui tem A, V, né? Olha só que coisa impressionante. Se eu fizer a escolha do gauge de Lorentz, ou seja, essa condição igual a zero, olha só, esse termo aqui, esse termo é igual a zero. Eu fico com uma equação só para A, potencial vetor, uma equação para A. E no outro caso, olha só o outro milagre, eu fico com uma equação só para V. Fantástico! Eu fiz aquela escolha de gauge de Lorentz, as equações ficam desacopladas. Duas equações de segunda ordem, em derivadas parciais, né? Em derivadas parciais. Veja, essa equação aqui, a gente reconhece como sendo, se eu fizer isso aqui igual a zero, eu reconheço como uma equação de ondas. É o D'Alembertiano de V. D'Alembertiano é Laplaciano menos uma constante aqui, 1 sobre C ou V ao quadrado, D2V dt2. Olha só que coisa linda. Olha só. Aí. Todos os problemas de eletromagnetismo agora recaem sobre essas equações. Duas equações desacopladas. Não estou dizendo que seja fácil resolver, não, de forma alguma. Não é fácil resolver essas duas equações, mas que elas já melhoraram de cara, já, porque elas estão desacopladas. E veja, cada componente aqui dessa equação, ela tem a mesma forma, na verdade. Mesma forma. Olha só, a iésima componente. Conseguimos uma coisa fantástica. Reduzimos todos os problemas que você puder imaginar, né, do eletromagnetismo como sendo problemas envolvendo 4 equações. 3. Tem uma equação para cada componente. 4 equações. Mas veja, para aí, mas antes nós tínhamos 8 equações de primeira ordem, as equações de Maxwell. Agora temos 4 equações diferenciais, a derivadas parciais, de segunda ordem, desacopladas. Uma tem A e a outra tem V. Uma tem a X, a outra tem a Y e a outra tem a Z. Desacopladas, né? Mas 4 equações diferenciais de segunda ordem e desacopladas. Antes tinha 8 equações, porque cuidado, rotacional de E igual a menos dB dt são 3 equações, 3 componentes, calma lá, são 3. Então, tinha antes 8 equações, agora tem 4 de segunda ordem, né? O fato é que essa questão de invariância de gauge, teoria de gauge, né? Olha só, a gravitação e simetrias de gauge, né? A invariância de gauge, as teorias modernas todas, descrevendo partículas elementares, esse é o princípio fundamental para descrever todas as interações fortes, fracas e eletromagnéticas, e mesmo na gravitação. Passa a ser um conceito fundamental, é a base de tudo. Nós procuramos escrever lagrangianas que sejam invariantes, né? Invariantes por transformações de gauge. Esse conceito que veio do eletromagnetismo, ele foi transplantado para as interações fracas, para as interações fortes, e com base num princípio geral para todas as interações. E o princípio é a invariância de gauge. É claro que agora a coisa é um pouco mais complicada, né? Mas os potenciais, por outro lado, eles são relevantes no na teoria da relatividade. É lá.
onde agora, se o x' se transforma como um quadrivetor, né, o x nas componentes de um evento no espaço-tempo, né, se transforma de acordo com um quadrivetor. Lambda aqui é a matriz que representa uma transformação de Lorentz, né? Agora, os potenciais... Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Os potenciais se transformam como quadrivetores, componentes de um quadrivetor, né? É o quadrivetor A índice μ ou A índice μ, componentes, né? Como nós já dissemos antes, né? Contravariantes e covariantes, né? O fato é que na teoria da relatividade os potenciais se transformam de uma maneira simples. Isso é fantástico. A componente zero, ou a quarta componente deste vetor, quem é? Quem é essa quarta componente? Essa quarta componente é C vezes o potencial escalar. A1, A2 e A3, né, são as componentes do potencial vetor, né? A x, a y e a z. É isso. Né? Então, veja, é muito interessante isso. Num referencial, né, nós temos, por exemplo, só o potencial escalar, só o campo elétrico, mas no outro é o efeito relativístico, que eu já mencionei. No outro, você tem um potencial vetor, né? O fato é que nas teorias mais avançadas, né, tanto na teoria clássica quanto na teoria quântica, a variável dinâmica ou são esses campos aqui, né? Ou é o campo AMI, a gente diz isso, é o campo AMI, mas cuidado. O campo AMI, ele na verdade tem 4 componentes com campos que na teoria clássica são muito distintos dos outros, né? Mas não do ponto de vista da teoria da relatividade. Eles são muito interrelacionados, de forma que a lagrangiana de interação, né, é uma lagrangiana que contém outros campos e este campo AMI. Como dissemos antes, são 4 campos, né? 4 campos, né? Muito bem, então veja a relevância disso, né? E a gente vai escrever a invariância de Gauge de uma forma muito bonita, como se fora um escalar de Lorentz, né? A gente está acompanhando isso na teoria da relatividade, né? E também escrevemos, né, uma transformação de Gauge sob esta forma, fixar o gauge de Lorentz se escreve de uma forma realmente fantástica, né, sob essa forma aqui. Então, isso tem um papel fundamental. Com respeito às demais interações, nas demais interações, nós ampliamos o número de campos, né? No eletromagnetismo, ou na heliodinâmica quântica, eu preciso de 4 campos, né? A0, A1, A2, A3, um campo AMI. Mas, por exemplo, no caso da cromodinâmica quântica, eu preciso de 8 campos aqui, né? 8 campos. De forma que são os campos de Gauge. É claro que eu preciso também de campos, né, outros associados ao elétron e ao pósitron, porque é o mesmo campo, né? Campos associados aos quarks, campos associados aos demais leptons e assim por diante. Então, nas demais interações, esses conceitos de invariância de Gauge, fixar o Gauge, teorias de Gauge, todas as teorias das interações eletromagnéticas, fortes, fracas e gravitacionais, né, cada vez a gente entende isso melhor, na realidade são teorias de Gauge.